E aqui nós temos, na verdade, um time, né? E por coincidência, são 11 com Jesus para trabalhar na seara do bem. Nós temos aqui Joana d'Arc. Leon Denis traz uma reportagem, um estudo, comentário, psicografia, onde Joana d'Arc foi na França a responsável pela libertação da França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Foi uma grande, com um grande espírito do corpo de mulher, que modificou todo o quadro político, econômico, social e cultural da França. Ela foi, como nós sabemos, uma missionária. Houve uma transformação na França e a partir daí várias cidades ali da Europa em função do seu trabalho. Allan Kardec, que dispensa maiores comentários, que foi o doutrinador, codificador da doutrina espírita. Nós temos aqui Leon Denis. Leon Denis é considerado como o apóstolo da doutrina espírita, um grande filósofo, um grande trabalhador. Nós temos aqui Gabriel Delan, que foi um cientista, um grande pesquisador também, né? Meimei, que foi um espírito de luz altamente evoluído, que teve pouco tempo encarnado entre nós, foi professora e nas suas mensagens ela traz belíssimas obras, poesias, poemas, né, que confortam os nossos corações. Chico Xavier, o nosso querido Chico, missionário, com mais de 413 obras, dentre elas veio dar um novo impulso na ciência, através principalmente de Emmanuel e de André Luiz. E aqui nós temos André Luiz, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, que é mentora espiritual de Valdo Franco, onde apresenta para nós a psicologia espírita, do qual nós trabalhamos e muito aqui nessa casa, para que possamos aliviar as nossas aflições, os nossos tormentos, as nossas angústias. E por fim nós temos aqui Bezerra de Menezes, que foi, sem dúvida alguma, um espírito mais caridoso que nós já tivemos aqui nos últimos tempos no orbe terrestre. Todos cooperando com Cristo na formação do bem, todos cooperando com Cristo para o bem e estabelecimento da caridade, do amor e da fraternidade de Deus. Feito essas considerações, este foi o slide que nós trabalhamos na semana passada, em relação à felicidade. Hoje, sem dúvida alguma, nós sabemos que a felicidade é um estado de espírito que nós temos e podemos manter essa felicidade a despeito de quem quer que seja que esteja conosco, a despeito do que aconteça conosco. Nós, como espírito que somos, temos a condição, a autonomia de dar a nós o equilíbrio que precisamos para termos a felicidade. Nós não ganhamos felicidade, nós conquistamos felicidade, que é diferente. Ganhar é não fazer nada e ser premiado. Conquistar é luta, é vontade, é fé, é querer. E a felicidade ela é conquistada
ela é conquistada a cada minuto, a cada hora, a cada instante. A felicidade é, na verdade, um sentimento que todos nós buscamos, e ele se confunde muitas vezes com a paz interior. Quem de nós não tem necessidade de sentir essa paz, essa felicidade? E o que nós fazemos para conquistarmos esta felicidade? A felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido. Toda vez que nós, como espírito que somos, ainda na carne, trabalhamos dentro de um princípio de harmonia, de equilíbrio, nós estamos permitindo ao nosso corpo a sensação de bem-estar, a sensação de equilíbrio, de saúde, de serenidade. E é interessante que a felicidade, como eu disse, ela é conquistada através de coisas simples, através da nossa fé, da nossa vontade, do nosso querer. E isso nos faz repensar a nossa existência, nos faz repensar porque muitas vezes essa felicidade nos parece tão distante. Por que essa felicidade não está ao nosso alcance? Porque tantas pessoas, mesmo em situações difíceis, muitas vezes de enfermidade, apresentam-se um semblante feliz, e outras que têm aparentemente tudo em termos materiais, em termos de beleza, em termos de finanças, de propriedades, e não são felizes. O que faz então a pessoa ter ou conquistar essa felicidade e não conseguir conquistar essa felicidade? E a resposta estará sempre em nós mesmos. Como nós nos conduzimos, como nós fazemos da nossa existência, da nossa vida. Quando nós, no dia a dia, apresentamos a sensação do dever cumprido, e normalmente esse questionamento nós podemos fazê-lo à noite, quando vamos dormir, a exemplo do que fazia Santo Agostinho. Ele tinha um hábito de à noite, antes de dormir, antes de fazer sua prece final, ele se questionava a si mesmo: o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim? Ele fazia um balancete do seu sentimento, das suas ações, dos seus pensamentos, para que essa tarefa pudesse ser refeita, caso ele tivesse feito algo que fosse prejudicial às leis divinas, o que Cristo nos ensinou. E este é um método interessante. E este é um hábito que nós devemos cultivar a cada dia. Porque são desses hábitos, desses bons hábitos, que nós vamos firmar em nós a possibilidade de felicidade. Porque a felicidade, como nos apresenta aqui esse texto de Joana de Ângeles, né, é pela harmonia. E só temos harmonia com equilíbrio. E aqui, o equilíbrio, ele nos traz a paz. E, consequentemente, nós vamos ter a felicidade, né? A retidão moral, o comportamento moral, ele é fundamental. E hoje,
Nós já sabemos, pela ciência, que a ciência veio exatamente dar um suporte enorme para a nossa credibilidade. Porque até então, tudo que nos acontecia em termos de felicidade, em termos de religiosidade, em termos de espiritualidade, de moral, estava dentro do contexto bíblico, dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto da teologia, que são contextos religiosos. Só que hoje isso já transpôs a área da teologia, da religiosidade, e já é trabalhado no campo da ciência. E aí muitos que ainda não conseguiram assimilar isso vai perguntar: mas o que tem a moral? O que tem a harmonia? O que tem a felicidade com a ciência? Ela tem tudo. Por quê? Como o nosso corpo físico ainda depende de determinados hormônios e substâncias para nos condicionar à felicidade ou à sensação de felicidade, a exemplo da serotonina, a exemplo da dopamina, noradrenalina, quem produz essas substâncias é o nosso cérebro. É a usina que nós temos no nosso cérebro que vai produzir isso aqui e transformar isso aqui em sensação de felicidade. E qual a matéria-prima utilizada para isso? É impulsionada pelo pensamento. Então, se nós temos um pensamento de angústia, um pensamento de tristeza, um pensamento de raiva, um pensamento adverso às leis divinas, o nosso organismo, o nosso cérebro, não será capaz de produzir essas substâncias em quantidade, em qualidade, a atender às nossas necessidades de felicidade. Então, como o nosso organismo não consegue produzir para nos trazer essa felicidade, nós vamos continuar amargando a tristeza. E depois de um determinado tempo, essa tristeza pode até se converter no mal maior, que é o estresse, que são as depressões, que são transtornos de natureza psíquica em função da ausência dessas substâncias no nosso organismo. Porque se nós tivéssemos a maturidade espiritual para poder dispensar a existência dessas substâncias no nosso organismo, era tranquilo, era fácil. Nós iríamos manter um pensamento em equilíbrio 24 horas por dia, nós iríamos ter essa sensação de felicidade permanente. O que acontece nos espíritos elevados e naquele time que nós apresentamos aqui. Todos eles, enquanto encarnados, tiveram os mesmos transtornos que nós temos. Tiveram doenças, tiveram tropeços, tiveram enfermidades, e nem por isso eles deixaram de ser felizes e de contribuir a seu modo para a felicidade dos outros, para o bem-estar. Então são exemplos do próprio Cristo, que a despeito de tudo que ele passou, ele se manteve íntegro, ele se manteve imaculado nas suas propostas do bem, do amor, da caridade. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Podemos sim, e devemos fazer. Esta é a proposta que Joana de Ângelo
nos traz nesse texto em relação à felicidade. Então, a felicidade, ela está ao nosso alcance e depende só de nós. Nós não dependemos de ninguém para sermos felizes. Ai de nós, se ainda tivéssemos que depender de quem quer que seja para sermos felizes. Mas como que isso acontece? É trabalhando o nosso subconsciente, trabalhando a nossa proposta de que nós podemos ser sim, e depende só de nós. Quem quiser estar conosco para contribuir com essa felicidade, será muito bem-vindo. Quer seja esposa, quer seja o esposo, quer seja companheira, quer seja o filho, quer seja quem quer da família ou de amigos. Apenas estarão conosco, mas não dependemos deles para a nossa felicidade. Este é um ponto que nós temos que ter. Nós não podemos terceirizar isso, ou seja, acreditar que a nossa felicidade vai estar nos outros. Se nós fizermos isso, nós estamos assinando um cheque em branco. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter a nossa consciência, nós temos que ter o conhecimento de que nós somos donos dos nossos atos. E isso inclui a felicidade. Qualquer coisa, gente, vamos perguntar, vamos questionar, tá? O estudo é para isso mesmo, né? Avançando um pouco mais, a conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio. Como nós falamos, é muito difícil nós hoje, diante da nossa vida complicada, cuja complicação somos nós mesmos que fazemos, quer seja no lar, quer seja no trabalho, quer seja na comunidade, né? Tudo isso nós enfrentamos no nosso dia a dia, e como nós vamos passar de um lado para o outro? Ou seja, como que nós vamos transitar, ultrapassar, ou seja, deixar de um estado de perturbação para um estado de equilíbrio e de paz? Como podemos fazer isso, né? A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio. Porque quando nós estamos num estado de amargura, de tristeza, nós não temos conosco a felicidade. Então, como podemos passar para o outro lado, para o lado da felicidade? É quando a gente transita em equilíbrio. E quando é que nós conseguimos ter esse equilíbrio? Quando nós conseguimos fazer aquela análise que Santo Agostinho fez. O que eu estou fazendo de errado na minha existência? O que eu estou fazendo para me trazer esse desconforto? Para me trazer esse desassossego? Ah, o outro que está fazendo isso em mim? Não. Por quê? O máximo que pode acontecer é o outro estar fazendo consigo mesmo e eu, por minha iniciativa, pelo meu livre-arbítrio, eu me deixo contaminar. Eu me deixo me levar por aquele clima em desequilíbrio e desarmonia que o outro, que por acaso está comigo, se encontra nesse estado. Pelo meu pensamento, pela minha fé, eu não posso deixar que ninguém mesmo me desequilibre. Para isso, eu tenho que entender que eu, como espírito, sou dono de mim mesmo. Que eu consigo comandar-me e não me deixar ser comandado. Ninguém
ninguém tem autoridade sobre o outro se ele não deixar. As pessoas se deixam se influenciar porque ela quer, por desconhecimento, por falta de fé, por não acreditar em si mesma, por achar que ela é inferior, por achar que ela não tem capacidade, por achar que ela não tem força. Tudo isso está no nosso pensamento. E a gente só transita, sai de um lugar para o outro através da nossa vontade, do nosso querer, da nossa posição de transpor aqueles obstáculos. Então, da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade deve ser um estado natural, portanto, não significa oposição à infelicidade. Deus nos quer felizes, Deus nos quer bem, nos quer com saúde, nos quer saudáveis. Então, por que nós não somos? Por que nós não permanecemos? É porque ainda não aprendemos a entender a linguagem divina. Porque ainda fazemos coisas que estão em desacordo com as leis divinas. Nós temos ainda rancor, nós temos ódio, nós temos mágoas, temos ciúmes, temos inveja, orgulho, vaidade, e vai por aí fora. Né? São todos elementos nocivos que nos impedem de termos a felicidade. À medida que nós vamos eliminando isto da nossa personalidade, nós vamos nos ascendendo a graus mais avançados rumo à felicidade, rumo à nossa iluminação. Mais uma vez, repito, toda essa conquista depende de nós, de cada um de nós. E podemos sim, dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, fazer essa caminhada. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. Ou seja, pelo nosso ego, é que a nossa visão é curta. Através da nossa vaidade, do nosso orgulho, nós impedimos de avançar mais. O ego nos cega, ele nos acorrenta, ele faz com que a gente não visualize uma vida plena, uma vida maior. Nós temos aqui a natureza animal em nós ainda, que é essa natureza basicamente focada no instinto, focada ainda nas coisas ainda consideradas como perversas ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. O self, ao contrário, é a alma em iluminação. Ora, se a proposta do espírito encarnado é iluminar-se, por que não fazemos isso com naturalidade, como deveria ser? Com facilidade. Porque no meio do caminho nós temos o ego, a nossa personalidade forte, que nos impede de transitar, de caminhar. Alimentar o mal, né? O ódio. Tudo isso está no nosso ego, na nossa personalidade. E modificar a nossa personalidade depende de esforço, depende de trabalho, depende de querer. Principalmente acreditar que nós estamos no caminho errado. Porque a coisa mais difícil que tem, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, como se diz aí na gíria,
a gente dá o braço a torcer. Mas quando se faz isso é tão bom. É um alívio muito grande. Tira um peso enorme da nossa sensação maravilhosa das nossas costas, né? Quando nós conseguimos fazer isso. E tem pessoas que carregam isso pela vida toda e sofrem a vida toda. Se arrasta pelo ego, se arrasta pela personalidade forte, né, que tem e não consegue visualizar esse novo panorama de existência que nós buscamos conquistar. O que podemos trabalhar em nós? Então nós já sabemos que tudo isso aqui, que a felicidade depende de nós. Nós sabemos que a felicidade é uma coisa natural. Nós sabemos que a felicidade tem a sua sementeira em nossos corações, em nossos pensamentos, nas nossas ações. E por que, como um bom lavrador, nós não cultivamos essas sementes que temos em nós? O que nos impede? O que faz com que essa sementeira não cresça, não desenvolva? O que podemos trabalhar em nós para que isso aconteça? Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, ela tem uma coletânea intitulada Psicologia Espírita, onde ela trabalha várias condições, vários conflitos de natureza psíquica, fazendo com que cada um de nós possamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. O que está de errado, o que está de certo na minha existência? O que eu posso fazer para melhorar? Somente através de um autoconhecimento, através de um esforço, através de uma vontade, através de querer e buscar esse desenvolvimento, para que a gente possa caminhar. Nada nos será dado de graça, tudo tem um preço, e o preço é o esforço de cada um de nós nessa conquista, para conquistar a nossa independência, nos libertar das amarras da ignorância e prosperar diante da felicidade. Compete a cada um de nós, segundo Joana de Ângeles, desenvolver e cultuar a necessidade desse crescimento e desse desenvolvimento. E só nós podemos fazer isso. O máximo que podemos ter é a ajuda de outros irmãos, que a exemplo de nós também estamos aqui para crescer, para desenvolver, mas nada impede que haja uma ajuda mútua nesse processo de desenvolvimento e crescimento. Todos nós, sem exceção, podemos ensinar como também aprendemos. Podemos fazer o bem como também podemos receber. A nossa existência é uma via de mão dupla. E isso faz com que haja uma maior ligação entre nós, uma ligação de solidariedade, de fraternidade, para que essa união se faça presente e permanente durante todo o nosso processo existencial. O ser encarnado, o ser humano, é o ser da natureza mais frágil, é o que nasce e precisa de todo amparo para ele sobreviver. É o que também precisa, nos últimos instantes da sua existência, esse amparo, esse carinho, essa proteção também. E graças a essa fraternidade, a essa solidariedade, é que nós vamos nos desenvolvendo de forma individual e coletiva. E aí Joana de Ângeles
nos mostra que os conflitos existenciais, eles vão estar presentes na nossa existência. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda em crescimento. Porque ainda nós somos muito ignorantes. Porque ainda nós não aprendemos a dar valor à nossa existência. Porque nós ainda não aprendemos a nos posicionarmos diante da natureza, diante das leis divinas. Porque ainda nós não temos fé suficiente para enfrentarmos as nossas dificuldades. Por tudo isso, é que nós temos conflitos permanentes entre nós. É como se habitasse em nós o bem e o mal. Essa luta permanente. São essas duas naturezas que nós confrontamos no nosso dia a dia. Do bem com o mal. Do animal com o ser divino que habita em nós. E cada um de nós vai deixar prosperar ou o instinto animal ou o aspecto divino. Porque nós temos a nossa centelha divina também. E essa luz que trazemos conosco, ela deve sobrepor todos esses conflitos para poder se iluminar. A candeia não deve ficar debaixo de mesa, debaixo da cama. Ela deve ser colocada no lugar mais alto, para que o brilho se faça, para que a luz se faça. E são esses comportamentos que nós devemos conquistar no nosso dia a dia, a partir das coisas mais simples, para que possamos atingir as coisas mais complexas. E dentro dos conflitos existenciais que nos apresenta Joana de Ângeles, dentro desse campo da psicologia, um resumo de alguns comportamentos perturbadores que são como testes da resistência para o ser encarnado, sob a luz da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, porém da visão da doutrina espírita. Então, o que nós falamos aqui até agora, ela tem por contexto a existência dos conflitos que nós temos em nós. Dentre eles, como que o medo ainda é tão forte em nós. Nós carregamos o medo permanentemente conosco. Nós temos medo da morte, temos medo da vida, temos medo de perder o emprego, temos medo de falir, temos medo de adoecer, temos medo de não sermos bem aceitos, temos medo de não amar, temos medo de não sermos amados. O medo é uma palavra permanente na nossa existência. E o medo é que nos afasta da nossa felicidade, das nossas conquistas. Porque pelo medo que nós, muitas vezes, não abrimos os nossos corações. É pelo medo que os nossos pensamentos não se expandem. E o medo, o que é o medo? É uma figura imaginária no nosso consciente. E isso está cientificamente comprovado. Nós já falamos outro dia aqui, uma coisa simples. Coloca um pranchão aqui no chão, de uns 20 centímetros, nós caminhamos para lá e para cá sem medo nenhum de cair. Colocamos esse pranchão um pouco mais alto, nós já vamos pensar duas vezes se vamos transitar ou não. Pranchão mesmo. A largura é o mesmo. Nós somos os mesmos. Porque nós temos receio de caminhar sobre ele. Porque pelo medo, nós já imaginamos caindo, machucando, e se eu desequilibrar e tudo mais. Então, esse medo no nosso consciente é que impede de nós atravessarmos e caminharmos.
Não é que a pessoa não deva ter critérios de segurança em relação à sua saúde, ter precaução. Isso é outra coisa. O medo que nós temos é tão latente em nós que nós temos medo de tudo. E por que o medo está dessa forma no nosso subconsciente? E como provar isso? Quando o indivíduo sofre a hipnose, ele é hipnotizado. A exemplo, aproveitando o mesmo exemplo desse pranchão, se ele estiver em estado de hipnose, ele vai atravessar isso aqui numa maior tranquilidade como se estivesse no chão. Por que ele faz isso? Porque ele não está com medo. Porque pela indução no seu subconsciente, ele é orientado a atravessar sem nenhum medo. Agora, se o orientador, o hipnotizador disser a ele, não vai não, que aí tem um abismo, ele se enche de medo e não vai. Então tudo é fruto do nosso cérebro, é fruto da nossa mente e do nosso pensamento. E é aí que está o medo. É um grande impeditivo do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Então hoje, nós temos a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria como elementos da saúde essenciais, alinhados, tudo isso, aos conhecimentos da alma, para que possamos evoluir, para que possamos desenvolver em nós essa afirmação de crescimento e desenvolvimento. E como ela coloca aqui, todas essas situações pelas quais passamos são testes de resistência para nós, porque quando da nossa encarnação, todos nós aqui estamos passando por provas e expiações. São testes que somos submetidos para ver a nossa resiliência, a nossa capacidade de resistência, para ver como nós nos comportamos diante das situações. E cabe a cada um de nós levantar como nós vamos conduzir a nossa resistência diante das nossas dificuldades. Porque dificuldades e problemas todos nós temos, sem exceção. E não devemos jamais achar que o nosso sofrimento é maior do que o outro, que a nossa tristeza, a nossa angústia é maior do que o outro, porque não é. O que nós temos que ter uma avaliação honesta, sincera, do que nos ocorre e o que nós podemos fazer para eliminar essas questões, fazer desses problemas uma base sólida de crescimento, como um elemento já conquistado, superado de prova e expiações. Cabe a cada um de nós entender, compreender e superar essas dificuldades. E dentro da nossa visão da doutrina espírita, nós vamos conseguir superar essas condições à medida que nós, encarnados, vamos dar o valor devido a essa situação e, por acreditar, pela fé, pela vontade, superar essas dificuldades. O hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana infantil. Tudo isso está dentro das fugas psicológicas. Joana de Ângeles, quando ela trabalha as fugas psicológicas, o que são fugas psicológicas? São aquelas situações que nós criamos na nossa mente, no nosso pensamento, para poder fugir dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, daquilo que nós achamos que está muito para nós. E muitas vezes
a gente pensa assim, gente, mas isso que está acontecendo, eu não mereço isso, né? Eu não mereço, eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém. Por que ainda assim eu sofro tanto? Por que ainda assim eu sou perseguido? Né? Então, diante desse quadro, você vai criando fugas para poder te eximir de fazer uma autoanálise, onde através dessa autoanálise você vai chegar à conclusão de que o equívoco, o erro está com você mesmo. Quando você não faz aquele questionamento necessário da sua existência e toma uma posição contrária às leis divinas, como nós já referimos aqui. Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior, a sua individuação, sair da inércia. Ou seja, todos nós, sem exceção, temos que evoluir. De uma forma ou de outra, nós temos que caminhar pelas nossas próprias pernas. Nós não podemos ficar na inércia, parados, aguardando um milagre para que as soluções se apresentem diante de nós e possamos superar essas dificuldades. A inércia é que nos faz nos afundarmos cada vez mais, como se fosse numa areia movediça. Temos que nos movimentar. Tudo no universo é movimento. Nós somos constituídos por átomos, que por sua vez é energia. E se na natureza tudo é energia e tudo é movimento, estar parado é ir contra a natureza. Por isso que nós temos que movimentar. Movimentar o nosso pensamento para o bem. Movimentar as nossas ações para as coisas úteis. Movimentar para que a gente saia dessa condição que nós nos encontramos hoje e que nós não estamos satisfeitos. Porque não é com reclamação e não é com pessimismo que nós vamos sair dessa inércia. Só vamos avançar à medida que nós sentimos a necessidade de avançarmos. E muitas vezes nos acomodamos no sofrimento. A exemplo daquele indivíduo que tem um prego no sapato, está sangrando, caminhando, mas ainda assim ele continua aquele prego no sapato. Nós, de fora, olhando, falamos, puxa vida, né? Olha o sofrimento, mas por que ele não tira aquele sapato? Por que ele não alivia um pouco aquela dor? Com certeza, ele ainda não chegou ao extremo da sua dor. A hora que chegar ao extremo da sua dor, ele vai tirar e vai caminhar. E isso, só ele vai poder fazer isso. E mais ninguém vai poder fazer isso por ele. E muitas vezes nós nos habituamos a sofrer e permanecemos nesse sofrimento como se isso fosse a solução. Como se isso fosse natural, como se isso fosse normal. E muitas vezes, esse sofrimento vem de terceiros, de outras pessoas que estão conosco. Quer seja dentro do lar, quer seja no trabalho, quer seja na comunidade. O errado não são as pessoas, somos nós que permitimos que isso aconteça. Porque se é pelo pensamento, como nós já dissemos aqui, que nós vamos construir a nossa felicidade e impedir, então cabe a nós essa proteção. Ainda que o outro faça o que quiser, mas só vamos deixar nos atingir se o nosso pensamento permitir. Porque as pessoas podem nos ofender, podem falar o que quiser. Mas se eu não acolho isso,
E se eu não elaboro isso dentro de mim e não faço disso um sofrimento, eu não vou sofrer. O máximo que pode acontecer, naquele momento, eu ficar triste em função daquela situação, mas é uma tristeza passageira, que não vai se transformar numa tristeza permanente. E nem neste momento eu vou deixar de manter o equilíbrio do meu pensamento para não revidar essa posição. Ou seja, nós somos o piloto no comando dessa aeronave, que é o nosso pensamento. Não existe copiloto. Nós somos o piloto. E só a nós compete arremessarmos a isso para onde quisermos. Ou para baixo, ou para cima. E somente nós. Causas psicológicas das fugas. Muito curioso tal mecanismo de fuga, tendo-se em vista que o enfermo vai defrontar-se com aquilo que gostaria de evitar, desde que se torne infeliz, inseguro, num refúgio perigoso em que se vive. As pessoas muitas vezes não dão conta de que o que ele faz é uma fuga psicológica. Porque são pessoas que muitas vezes, desde jovem, desde criança, teve uma educação equivocada e ele não teve ou não assimilou uma formação moral, intelectual, capaz de lidar essa visão de existência. E ele cresce dentro ou com esses sentimentos de inferioridade, sentimentos de inutilidade, sentimentos de preguiça, e ele acumula isso durante a sua existência, e quando torna-se jovem ou adulto, a única forma que ele aprendeu foi fugir, como ele fugia lá atrás dos seus compromissos. E vai continuar fugindo durante toda a sua existência, se ele não tiver essa consciência de que deve mudar, né? Só que, ao tentar fugir dos compromissos, ao tentar fugir das responsabilidades, dos trabalhos, ele, com o tempo, vai tornando-se cada vez mais infeliz. E ele foge dos problemas para afastar a infelicidade. Eu não quero me aborrecer, eu não quero ser feliz, e faz de conta de que nada aconteça e não procura resolver absolutamente nada. E aquilo vai acumulando. Então, exatamente por ter uma proposta dessa imatura, é que ele vai acumular no final a sua infelicidade, a sua insegurança. E ele vai acreditar por um lapso de tempo inicial que se ele fugir dos seus compromissos, das suas responsabilidades, ele vai trazendo para ele uma felicidade aparente, mas na verdade ela não é sólida, é apenas um verniz, porque não tem como sustentar isso. Dentro da psicanálise, dentro da psicologia, isso é visto de uma forma muito nítida. E dentro da psicologia espírita, nós sabemos que todos nós estamos aqui para o crescimento, para o nosso desenvolvimento. E que a fuga é apenas um artifício para que o indivíduo fuja da sua responsabilidade, dos seus compromissos como mulher, como homem, como profissional, como jovem. Inclusive, Terno, pode ter até atitudes bem mais rigorosas, bem mais complicadas ainda, né? Normalmente tem. Não só ser infeliz, mas agredir, partir para outros tipos de... Normalmente eles adquirem com o decorrer do tempo uma postura dessa natureza mais agressivas, porque ele não tem uma medida para o comportamento
social, familiar, a parte ética, moral, fica por demais afetada. Então, por isso que acaba trazendo transtornos psicológicos iniciados por fugas psicológicas. E é isso que nós temos que nos combater. Evitar a todo custo que nós adentremos nesse caminho. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Sem dúvida alguma, é ainda e continua sendo e continuará sendo uma melhor receita para evitar os nossos transtornos, é a vigilância, a oração e a prece. Evidentemente, com o transcorrer do tempo, aumenta a insatisfação com a existência e desce ao abismo da depressão psicológica. Isso é inevitável. É um processo que demanda apenas tempo para que a pessoa comece a, em função da sua desorganização psíquica, ele não consegue mais manter naquele patamar que ele estava, em função da pressão externa dos outros em relação a ele, em relação a dele também, em relação à fuga. Porque lá no fundo, ele sabe que é uma fuga. Os outros comentam com ele: fulano, faz isso, fulano, você tem que fazer isso. E ele se esquiva daqui e dali. Mas lá no seu íntimo, ele sabe que é uma fuga, e aí vem a cobrança. Porque não tem jeito. É uma questão de tempo. Nós estamos aqui para crescer e desenvolver. E se nós não tomamos uma atitude dessa, vai chegar um momento que isso vai acontecer. E aí vamos caindo no abismo da depressão, que vem normalmente pelo alcoolismo, vem pelas drogas, vem por uma infinidade de condições externas que se aliam às fugas psicológicas. Então aqui, ensejando o organismo pelo impacto contínuo da mente receosa, perturbação nas neurotransmissores em decorrência da ausência de serotonina e noradrenalina. Ou seja, à medida que o nosso pensamento não consegue mais, de uma forma sadia e natural, enviar um comando para o nosso cérebro para a produção dessas substâncias tão necessárias à vitalidade do nosso organismo, nós vamos entrar num estado de depressão. E aí não tem outro jeito a não ser tomarmos medicamentos com tarja preta, tomarmos medicamentos para as depressões. E o pior que muitas vezes o indivíduo se encontra num estado de depressão e também de vícios. E aí, como associar essas duas drogas, as drogas do medicamento e as drogas que são adquiridas aí para fora, através do álcool, da maconha, cocaína, crack, etc, etc. Né? Então, todas essas condições, nós vamos percebendo que, à medida que nós não nos comprometemos em sanear essas dificuldades, nós vamos comprometendo o nosso espírito. Nós vamos nos comprometendo em relação à nossa existência aqui. Não só em relação a nós, como em relação às pessoas que estão à nossa volta. O nosso compromisso aqui é grande. O nosso compromisso é um compromisso conosco mesmo, um compromisso com aqueles que estão conosco, um compromisso com Deus. E muitas vezes nós não temos a capacidade de entender e compreender e caímos no abismo. Bom, gente, era este
o recado que queríamos passar para todos nós, porque hoje nós sabemos, também através da ciência, que quando nós oramos em voz alta, falamos ou fazemos qualquer estudo em voz alta também, a exemplo do que nós estamos fazendo aqui, não é só vocês que aproveitam isso, eu também aproveito, porque ao falar, eu automaticamente imprimo no meu subconsciente todo esse estudo que vai ficar gravado lá, e aos poucos, de acordo, como se fosse numa dispensa, eu vou tirando isso lá à medida que eu vou precisando. Então, ao fazer estudos dessa natureza, nós aproveitamos tanto quanto vocês, ou às vezes até mais. Então, quando fazemos, o beneficiário não é só as pessoas que estão escutando, é aquele também que está falando.